Oi, 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 seja bem-vindo a esse canal. Se você pulou aqui de paraquedas, eu preciso te dizer, visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Seja bem-vindo a essa família, que Deus possa falar muito ao seu coração. E uma coisinha muito importante para você mesmo. Deus, Ele te ama, Ele não te esqueceu, então não se sinta menosprezado. Porque você é amado, você é amada, você é querido por Deus. Ele é seu Abba, seu Pai. Então, lembre-se sempre disso. Mas como você viu, eu quero falar sobre tempo e propósito. Eclesiastes 3, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos ir por partes desse versículo. Ele começa o quê? Tudo tem o seu tempo determinado. Ponto. O que isso quer dizer? Que existe um tempo que Deus preparou para as nossas vidas. Aí continua. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então esse tempo, ele tem um propósito na terra, ou seja, nas nossas vidas. Porque ele fala o quê? Debaixo do céu. Então, céu, terra. Ele fala o quê? Debaixo. Então, nós estamos na Terra. Então, ele está falando da gente. Então, resumindo tudo, o que esse versículo quer dizer é o quê? Existe um tempo que Deus preparou para as nossas vidas. E esse tempo tem uma finalidade, um propósito de cumprir algo nas nossas vidas. Então, é isso que você vai aprender. O que o tempo e o propósito têm a ver conosco. A gente precisa entender o que é propósito. Propósito é objetivo, desígnio, intuito, projeto. Então Deus tem um objetivo, Deus tem um projeto com esse tempo. Então o propósito de Deus, ele tem um objetivo nas nossas vidas. Então a gente não pode jogar fora esse tempo, entende? E a segunda coisa é, o que o tempo faz com a gente? A gente precisa entender o que o tempo faz. E começando aqui a pensar algumas coisas quando eu estava estudando, ver algumas coisas no meu coração. Então, bora lá para que você possa entender o que Deus quer falar comigo e com você. Primeira coisa, o tempo, ele é um preparo. Por quê? Existe um projeto que eu e você quer fazer, mas até esse cumprimento do projeto, até a realização dele, a gente vai passar por etapas, por fases desse projeto. E a gente vai ver o que é errado, o que não é, o que é certo, o que não é, o que a gente precisa mudar, o que não precisa. Então é isso que o tempo vai fazer com a gente, ele vai nos preparar. Uma coisa que o tempo faz com a gente, ele nos ensina. Ele faz com que a gente aprenda. Então o tempo é muito essencial para as nossas vidas, porque se não fosse o tempo, a gente não iria aprender. A gente aprende com os nossos erros, com os nossos acertos e também olhando as pessoas, né? Que erraram, que acertaram. A gente olha assim, fulano, poxa, fulano errou nisso, então eu não quero errar nisso, ou fulano acertou nisso. É um bom exemplo, então eu vou pegar para mim. Então o tempo, ele tem esse intuito de nos ensinar. Faz com que a gente aprenda mais e mais a cada dia. A terceira coisa que o tempo faz com a gente é amadurecer. A gente não fica imaturo com o tempo. Exceção de algumas pessoas, né? Porque tem sempre alguns que acabam não valorizando o tempo e continuam da mesma forma. Mas o tempo, ele nos amadurece. Se a gente for olhar há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, a gente não pensa da mesma forma, a gente não age da mesma forma. O que eu era 5 anos atrás, a minha forma de agir, de pensar, de se vestir, muitas coisas, eu mudei. Então, olha assim, poxa, eu mudei muita coisa. Então, se você olhar para você mesmo de 5 anos atrás ou até mesmo de 2 anos atrás, você vê quanta coisa você mudou, quanta coisa você não faz mais, que você via que era coisa imatura, coisa de meninice, coisa de criancice, e você não faz mais. Então o tempo, ele
é um preparo, entende? O tempo ele tem um propósito e Deus tem um propósito com esse tempo nas nossas vidas. Ele tem um projeto muito grande, mas para que esse projeto chegue, existe essa pausa do tempo para as nossas vidas, para que a gente possa aprender e amadurecer. O tempo ele nos corrige. O tempo faz com que a gente nos corrija. A gente vê o que é errado, o que é certo, e a gente vê que tem certas coisas que a gente precisa, sabe, nos corrigir. Então o tempo ele nos corrige. Não tem muito o que falar nele, porque é muito claro e direto. Simplesmente o tempo ele nos corrige. E a quinta coisa ele faz com que a gente cresça. A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. E coisas vão acontecendo e a gente vai amadurecendo. E projetos vão acontecendo. Coisas vão acontecendo no nosso interior. Ideias, projetos vão surgindo. A gente tem objetivos, a gente tem planos e a gente faz coisas para que a gente possa crescer ainda mais. Entende? Não só faculdades, mas até mesmo a nossa vida com Deus a gente precisa crescer. E esse tempo ele faz isso. Deus quer com isso. Deus quer isso com o tempo. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente amadureça. Sexta coisa é o primordial. O tempo, ele nos ensina a ter paciência. Pensa no tempo, viu? Pense. Por que eu quis deixar essa sexta coisa por final? Porque é muito importante a gente ter paciência com o tempo. Deus não trabalha com o tempo. Entenda bem isso. Deus não trabalha com o tempo. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz o quê? Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então ele não se limita com o tempo. Mas ele criou o tempo para nós. Porque a gente precisa do tempo para amadurecer, para crescer, para aprender. Então, Deus não trabalha, Deus não está limitado com o tempo, mas ele limita a gente no tempo. Por quê? Por causa disso, né? A gente não pode jogar fora o tempo. Deus tem um propósito com esse tempo. Então, não menospreze esse tempo, entende? A gente não pode jogar fora. Esse tempo é tão importante, só que às vezes a gente não dá valor. E a gente precisa entender o que Deus quer. Existe um propósito. Deus tem um projeto muito grande com esse tempo. E não tem como ele dar algo para você, não tem como ele dar algo para mim, se eu não estou preparada, entende? Deus quer te dar algo, ele quer me dar algo. Ele tem um sonho muito grande para mim. Ele tem um projeto muito grande para mim. Mas eu só posso chegar nesse projeto se no tempo eu entendo que é para me preparar, para que eu possa chegar lá no objetivo, preparada, madura, pronta para aquilo. Mas se eu jogo fora esse tempo, é em vão, então vai demorar cada dia mais, porque, entende? Eu não estou fazendo nada, estou simplesmente jogando fora. Outra coisa, a gente passa mais tempo que aprendendo ou jogando fora a aprendizagem. A gente passa mais tempo meditando na palavra, assistindo ministrações ou mexendo na internet, nas redes sociais e assistindo Netflix. Então, o que a gente está fazendo com esse tempo? A gente tem se preparado? Deus tem algo muito grande na sua vida e na minha vida. Mas cabe a nós se a gente vai estar pronto ou despreparado para o momento. Porque vamos lá. Vamos dizer que Deus falou que você tem um chamado pastoral. O que você tem feito com o seu tempo? Você tem estudado a palavra de Deus? Tem estudado livros? Deus falou que você seria ministro de louvor. Mas o que você tem feito com esse tempo que ele falou para você? Existe a promessa e existe o cumprimento da promessa.
Mas a gente vê que existe um tempo aqui, uma pausa do tempo, vamos dizer assim. Então, Deus falou e o cumprimento que vai acontecer. Mas até acontecer, a gente precisa fazer algo para que aconteça. Então, por isso que existe o tempo, para que a gente possa fazer as etapas certas, as etapas corretas. E existe o processo. Então, é nesse processo do tempo até o cumprimento que a gente precisa fazer algo para que aconteça. Então, se eu não tenho buscado a Deus, se eu tenho jogado esse tempo fora, se eu passo mais tempo assistindo filmes e séries e não passo tempo meditando, estudando, até mesmo faculdade, até mesmo cursos técnicos, se a gente não faz nada com isso, como é que a gente vai realizar os nossos sonhos se a gente não passa tempo estudando? Ah, eu quero passar no Enem. Mas o que você tem feito para passar no Enem? Até o dia de chegar ao Enem. Você passa o quê? Entende? São coisas que a gente precisa começar a analisar. Eu sei que esse vídeo tá ficando grande, eu sei disso. Mas é tão importante a gente entender o tempo e o propósito. É tão importante a gente entender como é importante o tempo para as nossas vidas. Se a gente for, como a gente quer estar daqui a 10 anos. Então eu preciso olhar para o meu futuro. Poxa, eu quero estar como? E o que eu estou fazendo para que isso se manifeste na minha vida? Então a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito. Deus tem um projeto. Mas para que isso se manifeste, você tem que fazer algo com esse tempo. É na vida em geral. Então vamos analisar. Eu preciso analisar, você precisa analisar, para que a gente não possa jogar fora esse tempo de preparo, esse tempo que Deus tem para as nossas vidas. Então é isso. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus e até sexta que vem, porque eu posto de toda sexta-feira. E não esqueça de se inscrever no canal mais uma vez e me siga lá no Instagram, que é Scarlett Alex. Tchau, tchau. Fica com Deus.